haverá um tempo, sentiremos desejo de estar nos reunindo, abraçando, conversando, nos confraternizando entre nós, irmãos, e não poderemos. Já tivemos um prelúdio, quando aconteceu a pandemia. Quantas pessoas desejavam estar na igreja, mas não podiam, estavam impossibilitados pelas circunstâncias que o mundo teve. Nós hoje estamos aqui. Essa noite eu te faço uma pergunta: qual é o legado que você tem deixado? Qual é o legado que você está preparando para deixar para as gerações futuras? Quais são suas metas? Quais são seus objetivos? O que você tem planejado para uma vida nessa terra, mas primeiramente se preparando para a volta de Jesus? Quantas pessoas que vocês conheceram que por um motivo ou outro descansaram no Senhor? Quantas pessoas que vocês conheceram que estiveram nas fileiras desta igreja, que por um motivo ou outro se desviaram dos caminhos de Deus? E essas pessoas estão sedentas, esperando nossas orações, para que o Espírito de Deus continue tocando na mente, no coração de cada uma delas, e que no momento oportuno, pelas nossas orações, por este privilégio que Deus concedeu a cada um de nós, de orar, interceder, seja por nossos familiares, amigos, ou até mesmo por pessoas que nós não conhecemos. Mas vamos abrir nossas Bíblias em 2 de Reis, capítulo 4. 2 de Reis, capítulo 4. E vamos ler alguns versículos. Mas assim como estamos, uma vez mais, vamos falar com Deus. Querido Deus, neste momento tua palavra está sendo aberta. Capacite-me, Senhor, para que eu possa falar não de mim mesmo, mas que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E aqui em 2 de Reis 4, de 1 a 7, diz o seguinte: E uma mulher das mulheres do filho dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E ela diz: E tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio um credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que hei de fazer por ti? Diz-me, o que é que tens em tua casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestados aos teus vizinhos vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe de lado as que estiverem cheias. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse o seu filho. Ela disse naquele momento: Filho, trazei-me ainda uma outra vasilha. Porém ele disse: Mamãe, não há mais vasilha alguma. Então o azeite se cessou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o que tens, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverão do resto. Quando nós lemos esses 7 primeiros versículos, já entendemos o poder de Deus sobre aquela mulher. E a Bíblia menciona que era uma mulher de oração. E essa mulher nos mostra nessa noite, pelas Escrituras, o legado que ela estava deixando para os filhos. Ela teve aqueles 2 filhos criados nos caminhos de Deus. Os filhos nasceram, foram apresentados na igreja diante da congregação, foram oferecidos a Deus, foram dedicados a Deus. Era uma mãe que vivia uma vida com propósito. Era uma mãe que se preocupava em educá-las nos caminhos de Deus. Mas durante o momento na vida daquela mulher, ela percebeu que alguém bateu na porta da casa. E ela abre a porta. E ela se depara com quem? Com agiotas. Os homens estavam naquela casa para lhe cobrar uma dívida. E a lei naquele momento permitia
dia que, se tivesse dinheiro para pagá-los, poderiam levar os filhos como escravos, para que a dívida fosse quitada. Mas havia um porém. Era uma mulher de oração, era uma mulher das quais havia dedicado os filhos nos caminhos de Deus. Hoje a minha mãe está aqui presente. Ela mora em Rolim de Moura, Rondônia. E lá nós temos eu tenho uma sobrinha, neta da minha mãe, de 11 anos. Me lembro quando mais jovem, mais novinha, eu ia para lá e ela queria ficar na casa da avó, porque o tio Marcos estava lá, que era eu. Eu brinco muito com criança, eu sou pior do que criança. E as crianças se identificam, elas gostam porque a gente brinca muito com elas, dá muita atenção a elas. E eu me lembro muito bem, quando ela era pequena, até hoje, com 11 anos, quando eu vou para lá e ela vai dormir na casa da minha mãe, a minha irmã diz: vou enviar para vocês a lição que ela tem que ler à noite, antes de dormir. E a lição que vocês terão que ler com ela no outro dia pela manhã, quando ela despertar. E é assim sucessivamente todas as vezes que estamos lá. A minha irmã e meu cunhado sofreram muito, lutaram muito para ter essa criança. Ela foi dedicada nos caminhos de Deus. A minha irmã fez um pacto, meu cunhado fez um pacto com Deus para ter aquela filha. Aquela menina, a Yasmin, é um resultado de orações. Certo dia, um palestrante disse: as crianças são como águas. São como água. Não importa se a sua casa é pequena ou se é uma mansão, elas conseguem ocupar todos os cômodos, todos os quartos da casa e conseguem bagunçá-los. Depois, para arrumar bagunça, normalmente é aos pais ou os tios, quando estão por perto. Mas o fato é que as crianças são alegria. Eu estava com a minha mãe ontem à tarde, antes de ontem à tarde, na frente de casa, sentado, e veio um senhor conversar comigo. Puxei o assunto com ele, e ele estava com uma menininha de 1 ano e meio. E aí ela dominava o vô dela. O que ela queria, o vô fazia. Normalmente, o que os filhos querem, os pais fazem, principalmente os pais do passado, que sofreram, não puderam ter o que hoje eles têm condições de dar aos filhos, fazem porque os amam. E essa mãe, em 2 de Reis, capítulo 4, não é diferente. Ela educou aqueles filhos, os filhos nos caminhos de Deus. Em certo momento ela vai até o profeta de Deus e diz: tu sabes que meu marido, teu servo, temia o Senhor, era uma viúva, mas estava criando os filhos. O Salmo 127, versículo 3 declara: os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do seu ventre é o seu galardão. Mas o que vem a ser galardão? Recompensa, prêmio, ou honraria dar a alguém por serviços valiosos. Não é um serviço qualquer. Ellen White também declara que quando as crianças nascem e até os 7 anos elas permanecem dentro da igreja, se por um motivo ou outro, se porventura os pais saírem da igreja e com eles levarem os filhos, mas até os 7 anos elas permaneceram firmes ali na igreja, aquilo que elas aprenderam levarão consigo por resto da vida, enquanto o coraçãozinho pulsar, enquanto ela estiver respirando, enquanto ela viver, levará o que aprendeu dentro da igreja. Uma mulher um dia decidiu constituir uma família e se casou. Dona Cida Procópio. Ela tinha um sonho: constituir família, ter filhos. E ela era muito amiga da minha mãe quando solteira. E ela se casou. Teve 6 filhos, 5 homens e uma mulher. Mas a dona Cida Procópio procurou viver uma vida com propósito, criando os filhos, educando os filhos nos caminhos de Deus. A luta era grande. Criar um filho hoje, qualquer pessoa cria um filho, qualquer ser humano cria.
Porém, criá-los e educá-los é completamente diferente. Na escola que vocês levam seus filhos, eu tenho como exemplo ali a escola adventista, eu moro do lado, a 300 metros, a central de Várzea Grande. Você já imaginou a loucura que é ali, de manhã cedo, quando os pais vão levar os filhos para a escola? É tantos carros para levar os filhos, aí a romaria começa, pequenos, 5, 6 anos, as crianças vão crescendo e os pais levando, tem uma preocupação com os filhos, de educá-los. Há muitos pais que não têm condições, mas o sonho, se pudesse, era de levá-los para estudar na escola adventista, mas as condições muitas das vezes não permitem. Mas o sonho era de levá-los para estudar na escola adventista, porque ali ainda se mantém, se aprende princípios, valores e são educados. Me lembro quando criança, minha mãe era professora. Minha mãe foi professora mesmo antes de se casar, aos 17 anos já era professora. Na época que a minha mãe era professora, naquele período, os pais enviavam as crianças à escola para buscarem conhecimento, porque a educação vinha de casa. Hoje, os professores estão tendo que ensiná-los bons modos e o conhecimento também. Está difícil trabalhar hoje em dia como alunos. Está difícil você chamar a atenção de um aluno. Na grande maioria das vezes, os pais vão em cima dos professores. Os professores não podem falar muita coisa a mais. O pastor de uma igreja hoje não pode falar muita coisa a mais e tem problema com os membros. Na minha época de criança, quando o pastor falava algo para o membro de igreja que ele estava errado, ele procurava mudar, procurava se preparar. Muitas das vezes, no mundo que estamos vivendo, no período que estamos vivendo, quando o pastor distrital falado algo para o membro da igreja, ele muda de igreja, mas não muda o que está fazendo. E a dona Cida educou os filhos nos caminhos de Deus, preocupando com a educação, para que eles pudessem se preparar para estudar e ser alguém na vida, mas com um propósito a mais: educá-los nos caminhos de Deus. Sabendo que em breve Jesus voltaria, ela começou uma maratona, ano após ano, estudando, se preparando, estudando os filhos, preparando os filhos para a eternidade. E os 2 últimos anos da dona Cida Procópio foi muito terrível. Ela contraiu um câncer, lutou contra esse câncer. Quantas pessoas que você conhece já descansaram porque o câncer consumiu a vida daquela pessoa? E a dona Cida, então, 2 filhos se tornaram pastores. Um se tornou médico, um se tornou professor em uma universidade do estado do Amazonas. Uma é professora de autoescola. O esposo da dona Cida se preparou no que deixar os filhos para o futuro como herança. E aqui a gente vem falando de herança. A divisão dos bens já foram feitos. Eles também estão bem. Mas os 2 últimos anos da dona Cida foi terrível, lutando. Quantas vezes veio de Aripuanã para Cuiabá para fazer a cirurgia, fazer tratamentos, fazer quimioterapia, ficava na minha casa. Mas o último ano foi mais terrível. Nesse último ano, os 11 meses, ela ficou entre Foz do Iguaçu e Terra Roxa, no Paraná. Desenganada pelos médicos, já não poderia fazer muita coisa, voltou para o Mato Grosso e foi para Aripuanã, na esperança de marcar para fazer uma quimioterapia em Cuiabá. A quimioterapia foi marcada e a dona Cida Procópio veio para fazer a quimioterapia. Chegando no hospital, o médico, analisando rapidamente, já entendeu que ela não poderia fazer a quimioterapia porque estava muito fraca, e disse: seria bom que os familiares estivessem por perto. Uma sala especial na Santa Casa ali de Cuiabá foi preparada, aonde das 8 da manhã até as 8 da noite poderia entrar e sair a qualquer momento, de 2 em 2, sabendo eles que a dona Cida não viveria muito tempo. Os 3 últimos dias
ela já não abria os olhos mais. Os 3 últimos dias, ela não levantava os braços mais, mas ouvia. Mas antes desses 3 últimos dias, ainda preparada e preocupada com os desbravadores de Aripuanã, estando ela ali desde 1980, uma das líderes ali em Aripuanã, ela falava muito com um dos filhos, o Fernando, para que ele preparasse as coisas, para que pudesse ser vendida, para que o dinheiro fosse arrecadado para o clube de desbravadores de Aripuanã. Fraquinha, quase sem falar, ela tinha um projeto que deveria ser botado em prática para as crianças. Eu estava em Rotimona, Rondônia, nesse dia especial, e a dona Cira havia ficado na minha casa, e agora ela estava no hospital. Um dos filhos dela, o Tiago Procópio, veio de Joinville para fazer a unção. Ela teve o privilégio de ver um de seus filhos, pastor, fazer a unção dela. E no mesmo dia ele retorna para Joinville, por causa das coisas que ele era departamental e precisava resolver por lá. E por aqui no momento estava a Cida e o Rude, professor de uma faculdade em Manaus. A última noite da dona Cida ali naquele hospital, o seu filho, o Rude, chegou até ela, no ouvido dela, e disse: mamãe, todos chamam a mãe de mamãe ou o pai de papai. Os 6. Ele disse: mamãe, no ouvido dela, eu preciso de ir. Foram as palavras dele. Eu não estava no momento, a minha mãe estava. Ela ouviu: mamãe, eu preciso de ir para resolver, nós estamos chegando no final de ano, eu como professor, eu preciso de estar lá. Sou coordenador de um dos cursos da faculdade. E ele disse: mamãe, a senhora nos educou nos caminhos de Deus. A nossa vida foi uma vida de dedicação, e a senhora dedicou a vida e continua dedicando até hoje. Mas eu preciso deixar. Eu preciso de ir. A tia Marli ficará aqui, a Tânia ficará aqui. Ele pegou na mão dela e disse: mamãe, eu vou. Caso eu for e a senhora vier a descansar, eu quero que a senhora saiba que nós vamos nos preparar. Quando Jesus voltar, nós queremos abraçá-lo. Foram as palavras de um filho que teria que ir, e naquele momento já estava despedido da mãe, porque ele já estava pressentindo, e ela também, que o fim dela estava próximo. Você já parou para pensar a dor, o sofrimento, a angústia de alguém que ouve aquelas palavras, e ali naquele momento ela ouvindo, ela anseia por querer dizer algo, talvez dizer: filho, eu estou indo em paz, mas as palavras dela não poderiam sair mais. Meu pai não foi diferente. Descansou no Senhor, trouxe tantas pessoas para dentro da igreja, e Ellen White fala que cada um de nós, para que nós possamos estar lá no céu, ela diz que ao menos uma estrela em nossa coroa teremos que ter. O que você tem feito nessa terra? Quais são suas metas? Quais são seus sonhos? Quais são seus objetivos? O ano está findando. Se esse ano você não fez esse propósito com Deus, faça no ano de 2026. Que o Espírito de Deus possa mostrar para você, que seja uma única pessoa que o ano de 2026 virá, para que você possa fazer estudo bíblico com ela, para que o Espírito de Deus continue trabalhando na mente e no coração daquela pessoa também, para que você possa trazer para a igreja. Ou será que você é um membro de igreja que entra e sai dentro da igreja e não está preocupado com mais ninguém? Será que você é um membro de igreja que quando morre alguém, não sendo alguém da sua família, então está tudo certo? Você tem orado por alguém que nesse momento está passando dificuldades? Você em algum momento na sua vida tem chamado a sua família, esposa, filhos,
ter ido à casa do seu pastor distrital e na casa dele dizer: pastor, hoje eu e minha família estamos aqui simplesmente porque queremos orar pelo Senhor. Você já tem feito isso com a liderança local? Ancião, anciãs, diácono, diaconisa, você tem lutado e orado pela sua liderança local? Você tem orado na sua casa? E quando nós temos o hábito de ler a Bíblia, quando nós temos um propósito em nossa vida, você começa a perceber que naturalmente vem o desejo na sua mente, no seu coração, de orar por alguém especial. A tia Cida, naquele momento, ela estava em desespero. O pastor Marcelo morreu no ano de 2016, mas ele nasceu no ano de 2072, e ele também havia contraído câncer do estado de Santa Catarina. E o último sermão curto que ele fez, ele disse: chegará um momento em sua vida que talvez Deus permita que você esteja no leito de uma cama de um hospital. Ali você vai meditar, ali você vai entender que se você tem R$1 no seu bolso ou se você tem milhões na sua conta, não fará diferença. Ali você vai entender que se você tem uma casinha pequena ou uma mansão, não fará diferença. Ele fala duas coisas: que naquele momento, se você estiver no leito do hospital, pressentindo que seu fim está próximo, igual a tia Cida Procópio dizia: eu sei que estou descansando, eu sei que estou preparada para descansar no Senhor. Liguei para alguns pastores, amigos da tia Cida, e lá estiveram. O pastor Aguinaldo, como eu já disse aqui também, mandou uma linda mensagem para ela, por áudio, mas esteve lá pessoalmente. E ela ainda brincou com o pastor Aguinaldo, dizendo: pastor, o nosso fim está próximo. Por que ela falou isso para o pastor Aguinaldo? Porque o pastor Aguinaldo está afastado da igreja por motivo de saúde. Ele é hemodiálise 3 vezes por semana. Diabético, ele quase não enxerga mais. Mas o sonho do pastor Aguinaldo era estar diante da congregação pregando, aconselhando as pessoas por onde ele passa. Sábado eu e minha mãe almoçamos na casa do pastor Aguinaldo. E ali você percebe que o pastor Aguinaldo já caminha devagar, ele anda bem devagar. O que vai acontecer com a nossa vida em breve? Assim como o pastor Marcelo, quando ele dizia 2 coisas, você quer ter a certeza naquele momento. E ele diz a primeira: a certeza de todos aqueles que você ama, que sempre esteve ao seu redor, estar ali com você. Me lembro meu pai, ele não era de perguntar, mas pouco antes de morrer ele perguntava para minha mãe: alguém ligou para mim? Alguém perguntou de mim? É a certeza de quem você ama está por perto de você. E a segunda coisa, segundo o pastor Marcelo, a certeza da salvação. É o que nós precisamos em nossa vida. Essa mulher foi uma mulher de oração. O bom legado é algo que dura para a eternidade. O legado é algo que nós precisamos para colocar em prática em nossa vida. E naquela noite especial, antes da tia Cida morrer, o filho se despediu, o Rude se despediu, foi para minha casa. No outro dia, pela madrugada, às 3 da manhã, levei ele no aeroporto para tomar o avião e ir para Manaus. Tinha que fazer algumas pontes aéreas até chegar em Manaus. Chegou em Manaus, 1 da tarde. E antes das 2 ele recebeu a notícia que a tia Cida, a mãe dele, havia falecido. Descemos com 3 carros para Aripuanã. E o Tiago, que havia vindo para fazer a unção da mãe, agora ele veio novamente. Cuiabá, de Cuiabá fomos para Aripuanã. E ele veio preparado agora para fazer um culto fúnebre da mãe. Levaram ela para um lugar especial ali em Aripuanã, que havia sido renovado, era uma capela. E ao longo da noite ali muitas pessoas da cidade vieram. Pessoas das quais ela havia educado nos caminhos de Deus, ensinado como professora e falando de Deus.
viveu uma vida com propósito. E às vezes a gente pensa: o que eu vou ganhar falando de Jesus? Chega um momento em nossas vidas que nós começamos a nos afastar de Deus, começamos a nos esfriar. Às vezes não vimos mais as quartas-feiras da igreja, aos domingos começamos a não vir mais, vagamente a gente vem aos sábados, o culto começa às 9, nós chegamos às 10, e às vezes antes da oração final, saímos da igreja. Quantos batismos foram feitos aqui? Quantos batismos, enquanto Jesus não voltar, será feito aqui? É a coroação de um trabalho, de uma liderança local e do pastor. É o batismo. E quando tem batismo na igreja, você fica até o final ou você vai antes embora? A tia Cida, ela deixou um legado para a eternidade. Ela não falou, mas eu tenho certeza que ela pensou: os meus filhos estão preparados, os meus filhos foram educados. Certo dia, para finalizar, eu estava conversando com uma mulher na cidade de Alta Floresta, Rondônia, Creuza Lenk. Conheci ela desde 97. Um dia na cidade de Alta Floresta, conversando com ela, ela contou algo que eu achei interessante. Ela disse que certo dia uma mãe passava em frente a uma igreja adventista, não conhecia ninguém, e essa mãe começou a frequentar aquela igreja. E com o passar do tempo ela decidiu se tornar adventista. A adventista foi batizada na igreja e começou a viver uma vida com propósito dentro da igreja, dedicada nas coisas da igreja. Ela e o filho. Agora ela começou uma luta, lutando, orando junto com as irmãs da igreja para que o tal filho novo também viesse para a igreja. Ele foi se tornando um rapazinho, mas não entrava na igreja. O sonho daquela mãe era ver o filho dentro da igreja. O tempo passou, o filho já estava quase 18 anos, mas ele não havia entrado na igreja. Dias depois, problemas de saúde, aquela mãe veio a falecer. E as irmãs se sentiram frustradas porque o sonho daquela mãe, que as irmãs oraram tanto e conhecia aquela foto, era que o filho daquela irmã viesse para a igreja, mas não veio. A mãe descansou do Senhor e não pôde ver o filho na igreja. E no dia do velório, o filho acompanhou o caixão até o cemitério. Ali foi cantado, ali foi orado, e o corpo foi depositado ali naquela tumba fria, e a terra caiu sobre o caixão. Era a tardezinha. Voltaram para os seus lares, mas aquele filho ficou ali. Me lembrei rapidamente daquela música que quando eu era criança se cantava na igreja adventista, Quando Tem Flor. Não sei se alguém lembra. Era do Inário antigo, bem antigo. Mamãe orou por mim. Alguém lembra? Não sei se alguém vai lembrar. Ele era assim: quando tem flor eu tinha o ser, em flor primaveril, nos dias bons, sem mágoas ter, busquei prazeres mil. Mas certa vez, no anoitecer, ouvi mamãe orar com sua fé, e aquilo vai. As pessoas voltaram e aquele filho ficou ali. E segundo a Cleusa contando para mim, eu perguntei: será que eu posso falar com ele? Você tem o contato dele? E ela me passou o Facebook dele para mim. E mais tarde eu tentei falar com ele. E ela disse o seguinte: Marcos, naquele dia quando todos voltaram, ele ficou lá, ficou chorando, porque muitas das vezes não ouvia a mãe. E o hino, Quando Tem Flor, tem uma frase que ele diz: não dei então nenhum valor na voz da oração. E aí naquele momento, surpreendentemente alguém apareceu ali. Possivelmente alguém que trabalhava no cemitério e disse: o que você faz aqui? Já não pode mais ficar. E ele disse: a minha mãe
Está aqui. E aqui com ela que vou ficar hoje. Ele disse, você tem que sair. Mas eu tenho que ficar com a minha mãe. Ele insistiu e aquele homem disse, mas você pode rever a sua mãe novamente? Ele falou, como se ela está morta? E aquele homem deu uns conselhos para ele e disse, você poderá ver a sua mãe quando Jesus voltar. E aquele jovem, por nome de Jeová, saiu do cemitério e foi embora. Dias mais tarde, não sei exatamente quanto tempo levou, certo dia ele decidiu ir na igreja que a mãe dele frequentava. E quando ele entrou, as irmãs que eram daquela igreja, percebendo ele entrar, foram e abraçaram e deram as boas-vindas para ele. Ele começou a frequentar a igreja adventista. Tempos mais tarde ele se batizou. E uma da liderança local daquela igreja disse que ele tinha que terminar o segundo grau. E ele terminou. E a liderança local conseguiu para que ele fosse estudar teologia no MASP. Se tornou um pastor. Você já imaginou o privilégio que vai ser para aquela mãe quando Jesus voltar ao toque da sétima trombeta? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aquela mãe vai poder ver rever o filho dizer, mamãe, eu fui para aquela igreja que o Senhor orou tanto, me tornei um adventista. Mamãe, não para por aí. Me tornei um pastor da igreja adventista. Mamãe, não para. Esses são os seus netos. O que vai passar na cabeça da mãe naquele momento, quando ela ressuscitar? Perfeitamente. E se o pastor Jeová também continuar nos caminhos de Deus, talvez por algum instante Deus permita que ela lembre de algumas coisas, mas a gente não vai poder relembrar do passado, porque se a Bíblia fala que nós vamos ressuscitar perfeitos, e se a gente tiver a mente pensando no passado, será de tristeza, e não é isso que vai acontecer quando Jesus voltar. Mas o que vai acontecer quando a tia Cida ressuscitar, a tia Cida Procópio, tendo educado os 6 filhos no caminho de Deus, é que, repito, um legado para a eternidade. Qual é o legado que você quer deixar para os seus familiares e amigos? Quais são suas metas? Quais são seus objetivos? Você tem orado sistematicamente pedindo a Deus proteção e orientação para educar, para crescer em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens, com princípios e com a meta principal de carimbar o seu passaporte rumo às mansões celestiais. O irmão vai colocar um hino final, que você possa meditar na letra desse hino, que você possa meditar nas palavras que diz: a recompensa é o galardão que cada um de nós teremos quando Jesus voltar. Quanto tempo você tem passado dentro da igreja? Você tem se dedicado a Deus? Você tem se preparado para poder um dia olhar para o céu e dizer: esse é o Deus das quais nos aguardávamos? A vida nesse mundo não está fácil. Nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser hoje, porque talvez o amanhã poderá ser muito tarde. O amanhã a nós não pertence. O livro do profeta Isaías diz: busque-me enquanto estou perto. Busque-me enquanto eu posso ser encontrado. Sim ou não? Sim. E eu costumo dizer que o complemento de Isaías 55, versículo 6, está em Tiago 4, versículo 14, que diz que a nossa vida é como neblina, é como fumaça. No dia que eu desci no velório, eu cheguei no velório da tia, que eu desci no carro, após dirigir 1000 quilômetros, a minha mãe e meu primo Fernando, que estudou teologia comigo, nem abracei meu tio que estava chorando, atendi o telefone tocou. Era o Jair Benetti, de Rolim de Moura, Rondônia, uma pessoa que trabalha com ele há muito tempo, e ele me perguntou: Marquinhos, onde você está? Eu falei: estou em Aripuanã, acabei de chegar. Você ficou sabendo? Eu disse: não. O que aconteceu? E ele disse: você ficou sabendo que o Geraldinho morreu agora? Eu falei: não. Pois é, morreu num acidente de moto. Se o senhor me pergunta, irmão, quem é o Geraldinho? Eu lhe respondo: quando nós chegamos em Rondônia em 97, ele já havia sido cortado da igreja. Era um pastor da igreja adventista.
ficou alguns anos nos Estados Unidos, voltou, professor, pessoa muito boa. Não sei como estava com Deus, mas o fato é, estava preparado. Tiago 4,14 diz que a nossa vida é como a neblina, é como fumaça. Nós vemos por um instante, já não vemos mais. Pode colocar o hino para nós cantarmos. É por isso que nós precisamos estar focado, que é nas mansões celestiais. E se é isso o desejo em seu coração, vamos nos colocar em pé e vamos cantar o hino final. O Natal está chegando e é costume das pessoas, às vezes, virem de longe para encontrar os familiares, festejarem, conversarem com eles e passar um tempo junto. E o hino fala: que feliz reunião será no eterno lar. Ellen White descreve um pouco de como será, mas às vezes os anos vão passando, a gente vai apagando da memória aquelas coisas que Ellen White escreveu, histórias maravilhosas que a Bíblia nos ensina. E o tempo está chegando ao fim. A história desse mundo está chegando ao fim. Às vezes, uma vida inteira, uma jornada inteira, caminhando nesse deserto, rumo a Canaã celestial. Às vezes caímos, tropeçamos, levantamos e continuamos fortes. Às vezes outros caem, ficam pelo caminho. A nossa missão é continuar orando por eles e tendo certeza de que em breve cada um receberá a sua recompensa. Se esse é o desejo de seu coração, vamos falar com Deus. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por todos os privilégios concedidos a nós até o presente momento. Obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela casa que temos, obrigado pelo trabalho, pela comida que temos em nossos lares. Obrigado por permitir que pudéssemos ainda estar na tua santa casa, para juntos aqui desfrutarmos, louvando e agradecendo o teu santo nome, podendo abraçar amigos e perguntar:
Que bom que você veio. Que bom que você continua firme aqui na casa de Deus. Amém. Mas neste momento pedimos uma bênção especial a cada uma daquelas pessoas, irmãos, membros de igreja que por um motivo ou outro não puderam estar aqui nessa noite. Que, se possível, suas bênçãos alcancem eles aonde quer que eles estejam. Neste momento, clamo uma bênção especial a cada um dos irmãos desta igreja, a liderança local e a família pastoral. Que eles possam ter a certeza de que o Senhor sempre estará, enquanto não voltar, no meio de cada um deles. Que o Espírito de Deus estará tocando na mente de seus corações para tomar decisões diariamente, se preparando diariamente, talvez de hoje para amanhã. Para algumas pessoas o Senhor poderá voltar. Não sabemos o amanhã, nós não sabemos do futuro, mas nos entregamos em tuas mãos, tendo a certeza de que o Senhor está conosco. E agora pedimos a proteção de teus santos anjos